Olá, estamos aqui, professor Jorge. Essa aula é aula de reposição da terça-feira, né? Foi marcada essa aula de reposição, estou gravando essa aula. É uma aula de revisão para os alunos do nono ano. Nosso conteúdo trabalhado durante o mês foi tabela periódica, propriedades periódicas e ligações iônicas. E a nossa revisão de hoje está fundamentada nesses conteúdos que vão ser utilizados para a prova da próxima semana. Então, vamos ficar atentos aí, vamos nos atentar a algumas questões que eu coloquei aqui para vocês, para que vocês não tenham dificuldade quando se depararem com a prova. Ok? Então, vamos iniciar aqui. Observe a primeira questão. Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado em uma cela, sem seu capacete. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como na figura, em cada quadrado era uma tecla. Né? Então, vocês estão observando aí que é a aparência de uma tabela periódica, não é isso? E tem algumas simbologias que nós vamos necessitar delas. Então, veja só. Apertou duas dessas teclas, voltando a respirar bem. Quais teclas foram apertadas para obter voltar a respirar? Né? Qual seria a nossa justificativa? Veja só. Vamos lembrar um pouquinho da biologia. Nós sabemos que o oxigênio é o nosso principal, não é isso? Para que a gente possa viver muito bem, nós temos que ter aqui o gás oxigênio. Só que se o astronauta não soubesse desse pequeno detalhe, o oxigênio ele não está sozinho na atmosfera, nós sabemos disso. Tem a presença de outros gases, né? Inclusive o gás mais abundante, que corresponde ao nitrogênio. Então, o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Tem cerca de 78% aproximadamente, tá? É uma estimativa, não é algo concreto esse valor, mas ele tem uma quantidade maior, né, no seu estado gasoso do que os outros gases existentes na atmosfera. Então, o nosso amigo astronauta, para poder respirar, ele não poderia apertar apenas a tecla correspondente ao oxigênio. A gente tinha que lembrar desse fato que o oxigênio está em conjunto com outros gases, então nós aspiramos outros gases, mas o oxigênio é o único que vai fazer aí a relação do nosso organismo, né, do nosso sistema. Então, ele necessitou clicar em duas letras, né, em duas simbologias aí representadas nessa tabela. E ele inteligentemente clicou aqui nessas duas, clicou na representaçãozinha aqui, onde nós conhecemos aqui a família dos calcogênios, e nós temos essa outra aqui também, com as duas teclas que ajudaram ele a sobreviver, a respirar. Então, aqui a tecla do nitrogênio e apertou aqui a tecla do oxigênio. E com isso, ele voltou a respirar. Tá? Então, não poderia apertar apenas uma das teclas, né? Então, se a gente fosse fazer a representação, seria mais ou menos isso, né? Então, apertou S e apertou a do lado, que corresponde ao nosso amigo oxigênio, e voltou a respirar sem dificuldade nenhuma, tá? Então, o nitrogênio e o oxigênio que estão bem próximos, o mais abundante e o que nos ajuda aí no nosso processo de sintetização, enfim, precisamos de oxigênio para poder sobreviver. Então, nitrogênio e oxigênio vai corresponder às duas teclas que eu frisei ali no primeiro instante. Tudo bem? Uma questão boa de se trabalhar, tem que usar muito o raciocínio e lembrar das famílias. Uma coisa importante é que vocês vão necessitar da tabela na prova, tá? Todos.
Então, no livro tem, né, no próprio material que a gente trabalha também tem a presença da tabela periódica, então é necessário fazer o uso. Então, no caso, o astronauta não tinha, mas ele raciocinou, ele tinha esse estudo, estudou muito bem a parte de química, né, conhecia muito bem a parte da biologia e conseguiu se salvar. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ela está falando aí para a gente deduzir, no caso, e definir que elemento é esse, né? Um elemento que tem um número atômico 26 e que, através da configuração eletrônica, a gente consegue definir. Já falamos isso, que a camada de valência vai indicar a família, o período e a quantidade de elétrons que esse elemento possui. Tá? Então, vamos ver como é que essa questão nos permite fazer esse procedimento. Então, vamos lá. Qual o número atômico do elemento cuja... Só tirar bem aqui. Eu não estou conseguindo ler. Está bem na frente a minha imagem. Pronto. Qual o número atômico do elemento cujas propriedades químicas mais se aproximam daquelas características pelo nitrogênio? Então, ele deu aqui para a gente o número atômico desse elemento que nós precisamos saber. Que elemento é esse e qual o grupo e o período do elemento. Então, veja só. Para a gente conseguir fazer essa questão, nós necessitamos distribuir aqui esses 26 elétrons. Então, nessa distribuição, nós vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2. Então, aqui você já nota que nós temos 20 elétrons já distribuídos. 20 elétrons aqui já foram distribuídos. Ó, 10 aqui e 10 aqui. Está faltando 6, né? Então, nós temos 10 elétrons aqui. Então, 10 elétrons nessa outra direção. Então, está faltando 6. Vamos continuar aqui a distribuição. Então, 4s2 vai parar aqui, ó. 3d6. Terminou em D? Nós trabalhamos isso. Se terminar em D e F, D ou F, perdão, esses são elementos de transição, né? Aqui nós classificamos como sendo elementos de transição. Especificamente, o D, ele é o externo, e o F é o interno. Né? Nós vimos isso. Se nós formos procurar aqui a camada de valência, na camada de valência, com 26 elétrons produzidos, né, na sua relação, eu vou encontrar o período e a família aqui. Né? Período e família. Então, veja, esse elemento que nós precisamos encontrar, ele está no quarto período. E eu vejo o quarto período aqui, ó, no S mais próximo, tá? Quando a gente vai trabalhar diretamente com os de transição, nós temos uma regrinha que mostra assim, NS2, né? Então, aqui vai ser esse N ali, ó, menos 1, D elevado ao valor, né? Então, esse valor, especificamente o valor ali, seria o 6, né? O valor ali que nós podemos trabalhar seria o 6, mas eu vou colocar um X para fazer uma alusão ao que nós queremos, né? Então, a família vai estar representada aqui nesse orbital, nesse subnível D. Então, diferente dos representativos, o de transição tem esses fatores a serem trabalhados. Então, note que esse elemento ele está no quarto período, está aqui no quarto período, ou quarta camada, como queira. E esse elemento, ele vai representar, aí a gente vai atrás da tabela aqui, tá? Eu vou abrir aqui a tabela, vocês podem fazer isso também em casa. Tranquilamente, a tabela é feita para ser usada, já trabalhamos muito isso, né?
Não tem nenhuma restrição de usar a tabela, inclusive em vestibulares, no próprio Enem, essa tabela é fornecida. Perdão. Então, bora ver. Então, esse elemento, ele encontra-se no que nós chamamos de família 3B, né? Antigamente se chamava assim com algarismo romano, que seria, na verdade, a família 8B, né? Família 8B, porque se a gente for fazer aqui, se for observar uma somatória aqui, ó, se eu for somar os elétrons de S e de D, nós temos um valor aí de 8, né? Temos um valor de 8 que vai corresponder aí especificamente essa família. E para ser bem mais exato, se é o quarto período, esse elemento que nós procuramos é o elemento ferro. É o ferro. Como é que eu vejo isso na tabela, professor? Vocês não definiram aí o período? Então, você vai na tabela, você vem aqui na tabela, só para fazer essa representação. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Aí você procura a família. Ó. Então, acredito que o ferro vai estar mais ou menos aqui. Ó. Né? O ferro está aqui. E aí você definiu esse elemento, o que a questão nos pediu. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso que vocês vão se deparar. Então, vamos lá para a próxima. Então, vimos no quarto período, aqui é o período, aqui é a família e aqui é o elemento em questão. Tá? Então, o elemento é o ferro do quarto período da família 8, né, de transição. Ok? Família 8 de transição. Vamos lá para a próxima. Determine o número atômico e a massa atômica do metal alcalino terroso do quarto período da tabela periódica, sabendo que ele apresenta 20 nêutrons. Então, ele quer que a gente defina um elemento que ele já disse qual é, praticamente, onde nós precisamos desse valor e desse. Porque qual foi o dado que ele nos deu? Ele nos deu aqui a quantidade de nêutrons, né? Disse que os nêutrons aqui é igual a 20. Então, se nós temos 20 nêutrons e ele é do quarto período, é uma questão bem simples de se fazer. Do mesmo jeito que eu tinha mostrado, a gente vai lá na tabela, procura o quarto período novamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Chegou no quarto, nós procuramos aqui a família. Porque se é da família dos alcalinos terrosos, você procura aqui a família 1, que é metais alcalinos, e a família 2, que é metais alcalinos terrosos. Então, descendo aqui no quarto período, a gente vai encontrar o elemento cálcio. O cálcio, vou até colocar aqui. O cálcio, ele tem uma massa atômica, segundo a tabela, de 40. Não é isso que é o ar. E se ele tem 20 nêutrons, obviamente que nós sabemos que ele vai ter aqui número atômico 20. Por quê? Porque se vocês lembram daquelas formulazinhas que eu coloquei mês passado, né, onde a gente calcula massa atômica pelo número atômico mais a quantidade de nêutrons, e se eu quiser saber a quantidade de nêutrons, o que é que eu faço? É massa atômica menos número atômico, não é não? Então, veja só, é 40 menos 20. Que vai bater justamente com o valor que a questão forneceu para a gente de nêutrons, né? Se você esqueceu dessa formulazinha, você pode até subtrair aqui mesmo, ó, na própria simbologia do elemento, né? Então, aqui nós vamos encontrar a quantidade de nêutrons de 20 nêutrons e correspondente aí ao elemento cálcio, tá? Correspondente ao cálcio. E vamos para a próxima questão. Quem tem o maior raio? O sódio neutro ou o sódio iônico? Mesmo jeito a outra pergunta. Quem tem o maior raio? O cloro neutro ou cloro iônico? Quais elementos citados, sódio e cloro, possuem maior energia de ionização? Justifique as perguntas com as propriedades periódicas dos elementos da tabela periódica.
Então, veja só, vamos lá por partes. Ele quer saber quem tem o maior raio, o sódio ou o seu íon. Se for fazer já analogia, para a gente não perder tanto tempo, quem vai ter o maior raio será o sódio neutro. Então, o maior raio é ele. Por quê? Porque ele vai estar com todos os seus elétrons fechados. O sódio, ele tem 11 elétrons. Então, vamos distribuir os 11 elétrons dele. Quando ele vai se ligar a um elemento, ele vai sair desse estado aqui que vocês estão vendo de sódio neutro para esse aqui na forma de íons, com esse mais positivo que vocês estão vendo. Lembrando que esse positivo aqui está formando um cátion. Então, esse cátion quer dizer que ele está perdendo elétrons. Então, para ele chegar e fechar o octeto, ele precisa perder um elétron. Então, vamos distribuir aqui, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Cheguei bem aqui na camada de valência. Cheguei aqui. Eu preciso perder esse um elétron. Quando ele perde esse um elétron, ele fica com 8 aqui, ó. A camada de valência passa a ser a mais próxima, porque esse elétron, quando ele é perdido, ele vai perder essa camada, né, onde ele está, no caso, na camada 3. Então, veja, aqui, ó, ele vai ficar com 8 elétrons agora. Por quê? Porque ele vai perder esse. Esse tem que ser perdido, né? Então, aqui passa a ser a nova camada de valência. E quando ele perde esse elétron, ele sai de uma maior quantidade de camadas para uma menor quantidade de camadas que eu vou mostrar aqui. Um S2, 2S2, 2P6. Ele fica só com isso. Então, veja, ele perdeu aquela última camada. E quando ele perde a última camada, ele diminui o raio para poder impedir que outros elétrons sejam perdidos. Pela questão da aproximação, né, com o núcleo, impedindo que outros elétrons sejam perdidos e fica mais preso aí ao seu átomo, no caso aí, né? Já o cloro é o seguinte: quem tem o maior raio? Esse cloro aqui, o cloro neutro, ou o cloro no estado iônico, que o cloro no estado iônico é o ânion, né? Isso quer dizer que ele está perdendo elétrons. Aliás, desculpa, ele está ganhando elétrons. O negativo ganha, o positivo é que perde. Então, no caso aqui, é o contrário, né? Lá é o estado neutro, aqui vai ser o estado iônico. E vai ter o maior raio. Você não pode esquecer isso, não. Lá nos metais, o seu estado iônico terá o maior raio, terá o menor raio. Aqui, nos ametais, eles terão o maior raio, especificamente no seu estado iônico, na formação de ânion. Então, se a gente faz aqui a do cloro, veja só, o cloro tem 9, né? Então, vamos distribuir o cloro aqui. Então, tem aqui o número atômico 9. Então, o que é que vai acontecer? Vou pegar aqui um S2, 2S2, 2P quanto? 2P5, né? Só que tem uma regrinha máxima que diz que eu não posso terminar em P5 e nem D9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma melhorada aqui. Vai ficar assim, ó. 1S2, 2S1, 2P6. Vocês vão notar que eu tirei um elétron daquele S ali, né? Ele foi promovido para poder estabilizar aí o orbital P, ele não pode ficar sem ter pelo menos um semi-preenchido, né? Isso é regra de Ruge. Os orbitais eles têm que estar preenchidos ou semi-preenchidos, tá? Então, nós temos aí essa representação. Então, você vai notar o seguinte, que aqui, com a chegada de um novo elétron, né, ele vai fechar o octeto naturalmente, até porque o cloro ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Nesses 7 elétrons, para fechar o octeto, ele precisa ganhar quanto? Ganhar 1. Lembra que os metais eles precisam ganhar elétrons. Então, se ele ganha um elétron, ele fecha o octeto e, para isso, ele precisa aumentar o seu raio para que esse elétron possa suportar e possa ficar
sem que ocorra a repulsão entre esses elétrons aí na camada do flúor, né? Aliás, perdão, na camada do cloro. Tudo bem? Quanto à energia de ionização, lembre-se sempre, a metais, maior energia de ionização. Metais, comparando os dois, que está vendo a comparação, né? Metais, menor energia de ionização. Então, o cloro, minhas crianças, terá a maior energia de ionização. Ok? Vamos para a última aqui? Faça a relação entre as colunas abaixo. Então, vamos aqui. Temos enxofre, temos ferro, temos iodo, temos flúor. Temos apenas um metal, que é o ferro. Os demais são metais. Então, veja, na coluna 2, é adicionado ao sal de cozinha e evita lentidão física e mental e papo no pescoço. Isso daí é o iodo, crianças. O iodo, ele tem uma propriedade fundamental para manter o equilíbrio na nossa tireoide. A tireoide é quem controla os hormônios do nosso corpo, e sem o iodo a gente vai passar por esse problema, por essa deficiência, né, com esse papo no pescoço, com lentidão física e mental, né, que corresponde à falta desse metal, que é importante no nosso cotidiano. Adicionado à água e evita a formação de cáries dentárias. É outro ametal, é o flúor. Flúor, por lei, assim como o iodo, eles são colocados no sal, no caso o iodo, e o flúor no creme dental e também na nossa água, né? A água tratada, ela tem a presença do flúor, chamada água fluoretada, para facilitar aí e ajudar, no caso, o esmalte dos dentes, enfim, né? Para evitar as cáries, como vocês estão vendo aí. Na outra, está presente nas proteínas e evita atraso do crescimento. Isso daí é o enxofre. Para quem não sabe, o enxofre, um outro metal, é da família dos calcogênios. Ele tem essa propriedade, né, de evitar o atraso no crescimento. Então, veja que todos esses metais e ametais fazem parte do nosso cotidiano, principalmente do nosso organismo, né? E a última aí, está presente no fígado de boi e evita anemia e atraso no crescimento. É o nosso amigo ferro, né? A gente está anêmico, é isso, a gente fica amarelado, e essa anemia é em função da ausência do ferro. Bem, fiz aí essas questões relacionadas ao que nós estudamos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Esse vídeo está na íntegra, tá? Vou colocar para todos vocês. E a gente se encontra, se Deus quiser, para depois das férias, que com certeza vocês estarão de férias, né? Sem recuperação, por favor. Então, gente, desejo a vocês todos um bom dia e até a próxima.